Passamos à tribuna livre, que está destinado ao professor senhor Roberto Conceição de Almeida, o assunto da tribuna livre, a convite e por iniciativa do vereador Bruno Pessutti, o uso e o amparo legal dos cães guias. Portanto, convidamos o senhor Roberto Conceição de Almeida Leite. Ela que vai fazer esse horário para ela. Ele cedeu. Não. Pode. Só explicar que ele cedeu. O vereador Bruno cede a palavra à vereadora Fabiane Rosa para que faça a saudação em nome desse legislativo. Bom dia a todos e a todas, excelentíssimo presidente Serginho do Posto, excelentíssimos vereadores, assessores, convidados, servidores e todos que acompanham essa sessão. Primeiro, eu preciso agradecer ao vereador Bruno Pessutti por ter cedido esse espaço. Ele reservou, né, o espaço da tribuna e cedeu, então, para o doutor Roberto e para o Dexter virem aqui falar um pouquinho para vocês sobre a lei do cão-guia. A Lei 11.126, de 2005, determina que é assegurado à pessoa com deficiência visual o direito de ingressar e de permanecer com o seu cão em todos os meios de transporte e estabelecimentos abertos ao público. Essa lei aplica-se em todo o território nacional e constitui-se ato de discriminação com pena de interdição e multa qualquer tentativa voltada a impedir ou dificultar o acesso a qualquer estabelecimento de quem faz uso do cão-guia. Há algumas semanas, tivemos um episódio aqui em Curitiba, em uma conhecida lanchonete, em que o gerente do estabelecimento tentou impedir o acesso de um deficiente visual acompanhado de seu cão-guia. Está aqui conosco o Dr. Roberto Conceição de Almeida Leite e o Dexter. Roberto é graduado em Fisioterapia pela Universidade Tuiuti do Paraná e Direito pelo Centro Universitário do Brasil, Unibrasil. O Dr. Roberto possui ainda pós-graduação em Gerontologia pela PUC Paraná. Roberto é usuário outorgado de cão-guia pelo Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú desde 2015. É também integrante do movimento Cidade para Todos, do movimento Visibilidade Cegos Brasil e conselheiro suplente do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência em Curitiba. Atua também como representante do Instituto Paranaense de Cegos na Comissão de Finanças do Conselho. Sejam bem-vindos, Roberto e Dexter. É um privilégio tê-los em nossa casa. A gente vai ouvir um pouquinho a experiência do Roberto com o cão-guia, né? Ele já está com o Dexter há 2 anos, e ele vai contar para vocês um pouquinho a experiência do cão-guia e as dificuldades do deficiente visual nesse entendimento da sociedade de que o cão-guia ele vem acompanhando o deficiente visual e que, portanto, impedi-lo de entrar em qualquer estabelecimento é impedir a entrada da pessoa com deficiência também. Então, sejam bem-vindos, Roberto e Dexter, podem vir aqui. Passamos, nesse momento, a palavra ao senhor Roberto Conceição de Almeida Leite. Quanto tempo? 10. Cuidado. Aí, cuidado lá. Só indica ali o... Só um pouquinho, professor, minutinho. Já vai. Só achar o microfone. Só achar o microfone. Aqui, achei. O professor terá 15 minutos e eu vou lhe informando o tempo de acordo com que avançamos no relógio, ok? O senhor tem toda a palavra. Bom, em primeiro lugar, um agradecimento especial à Câmara de Vereadores de Curitiba,
Agradeço à vereadora Fabiane, ao vereador Bruno Pessutti por ter cedido esse espaço para que tivéssemos a possibilidade de falar. Bom dia a todos que estão presentes. Bom, a vereadora Fabiane falou a parte legal do decreto 5.904, que regulamenta a lei federal do cão-guia, e a principal barreira que nós encontramos são duas. E, por incrível que pareça, a barreira mais difícil é a barreira atitudinal. O conceito de barreira atitudinal está previsto, inclusive, na Lei Brasileira de Inclusão, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também na Convenção de Nova York, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é emenda constitucional. É o primeiro tratado de direitos humanos que adentra o ordenamento jurídico pátrio como emenda constitucional a partir do parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, vamos lá. O que significa barreira atitudinal? São atitudes feitas por pessoas tentando impedir o seu direito. Comigo já ocorreu algumas vezes, mas, por ter informação, conseguimos resolver a questão em bom termo, salvo em uma única situação, onde o Poder Judiciário já foi provocado para dar solução. Agora, o que nós podemos fazer além do que já vem sendo feito? Além da iniciativa dos nobres legisladores aqui da nossa Casa do Povo Municipal. Nós precisamos divulgar, nós precisamos informar. Até 1 ano e 10 meses atrás, tínhamos um único deficiente visual usuário de cão-guia em Curitiba, que, por sinal, havia ido até os Estados Unidos para obter o seu cão-guia. Coisa que hoje não mais é o único caminho, não é mais o único caminho. Nós temos agora o caminho também do Instituto Federal. O Instituto Federal Catarinense tem o primeiro e único centro de formação de instrutores e treinadores de cães-guia do Brasil e da América Latina. O Instituto Federal do Espírito Santo em Alegre tem um centro de formação de treinadores. Existe diferença entre instrutor e treinador. O instrutor forma a dupla. O que significa isso? O instrutor, ele vai avaliar o deficiente visual. Por quê? Porque a formação dele lhe permite isso, lhe credencia a isso. O treinador, ele treina o cão. O instrutor é instrutor e treinador. O treinador, não. O treinador, ele só treina o cão. Ele não avalia o cego. Ele não avalia o deficiente visual. E só lembrando, não há problema algum, tá? Que o deficiente visual, que já tem a sua deficiência, que já não é mais baixa visão, ser chamado de cego, isso não é ofensivo. Podem ficar tranquilos com isso, porque às vezes ocorre um preciosismo no termo. Ok? Então, e o que a gente percebe, aí eu vou trazer um alerta à nossa Câmara de Vereadores, já tem alguns adestradores no Brasil, vindo com um discurso de que quem adestra cão para ser farejador ou para ser cão policial, de obediência, adestra cão-guia. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Por quê? Porque o instrutor, conforme eu já falei anteriormente, ele avalia também a pessoa com deficiência visual. E existe uma diferença. Até estava comentando com o André, ali na antessala, que é o seguinte: qual é o efeito que traz o erro de um cão farejador? Se ele errar, por exemplo, uma mala que não tem produto ilícito no aeroporto, no máximo, poxa, desculpa. Agora, se um cão-guia errar, qual é o efeito que isso pode causar? Lesão corporal e morte. Então, esse movimento que vem acontecendo
deve ser, no mínimo, informado e colocada o devido limite. O devido limite. Já tive aqui em Curitiba, logo que eu recebi o meu cão-guia, uma pessoa que me telefonou solicitando: Roberto, como faço para que o meu noivo consiga a documentação para o cão-guia dele? Espera aí, a documentação é dada pela instituição que faz a instrução e treinamento. Isso está previsto, inclusive, na lei, no decreto 5.904. E eu falei, mas espera um pouco, quem fez a instrução e treinamento? Ah, foi um adestrador. Eu falei, olha, você tem um cão talvez bem adestrado, mas você não tem um cão-guia. E você não vai receber essa documentação, porque ninguém, em sã consciência, vai fornecer essa documentação. Nenhum treinador autônomo, instrutor autônomo, que tenha previsão legal, vai lhe fornecer isso. Então, com perdão da palavra, eu sei que essa casa não merece esse tipo de termo usado, mas picaretagem já vem acontecendo. Ok? E venho aqui também colocar o seguinte: o cão-guia a lógica é a seguinte, para que nós tenhamos um entendimento razoável. O cão-guia e o deficiente visual, o cão-guia e o cego, é a mesma lógica, tá, de entrada e frequência nos ambientes que uma pessoa de bengala, que o cego de bengala. Onde entra o cego de bengala, entra o cego com cão-guia. A previsão legal, aonde diz os locais aonde não pode entrar, ela é taxativa. São aqueles ambientes e pronto. Os ambientes aonde ele pode frequentar é um rol exemplificativo, ou seja, é aquilo e tudo que for análogo àquilo que está previsto. E eu creio que é isso que eu tinha para falar para os nobres vereadores, e abro a perguntas e peço... Posso fazer um pedido, senhores? Presidente, posso? Posso? Poxa, se puderem fazer a pavimentação definitiva na rua José Mário de Oliveira, entre Padre Ildefonso e Fagundes Varela, no Bacaxiri, eu agradeço. Eu não vou ficar tão... Rua José Mário de Oliveira, entre Paulo Ildefonso e Fagundes Varela, no Bacaxiri. E por quê? Eu não peço isso por uma questão de charme ou de valorização, nada disso. É porque quando eu vou para os pontos de ônibus, os quais eu pego diariamente, eu tenho que transitar pelo Antipó. Por quê? Porque calçadas existem em, salvo engano, 2 imóveis, que é o nosso prédio, e o prédio passando um terreno baldio logo ao lado direito, e só. Então, a exposição, porque temos ali um material de construção, a exposição a veículos de grande porte é temerosa. Agradeço muito a todos e abro a perguntas. Professor, nesse momento eu lhe convido para vir até a mesa e participar. Os vereadores farão seus questionamentos e colaboração na sua apresentação. Eu ia pedir para que os vereadores, para a gente mudar a dinâmica, que os vereadores perguntem, faremos uma rodada de uma pergunta e uma resposta. Acho que fica mais fácil para que ele possa entender. Vereadora Noêmia já está inscrita. Vereador Bruno também? Bruno, na verdade, o vereador Bruno estava inscrito por primeiro, vereadora. Tá, na sequência, senhora. Professor. Pode ir um pouquinho para frente. Alô, alô? Professor. Estão me ouvindo? Ok, eu quero. Nesse momento, vamos abrir para os vereadores que queiram interagir com sua palestra, professor. O vereador Bruno Pessutti terá 2 minutos para suas perguntas. Na sequência, já responde e faremos um bate e volta.
Vereador pergunta e o senhor já responde em sequência, pode ser? Sim. Ok. Vereador Bruno. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia ao senhor Roberto de Almeida Leite. É uma satisfação ter aberto a possibilidade, transferido à Tribuna Livre a vereadora Fabiane Rosa, quando me solicitou. Nós conversamos dias atrás aqui no plenário e Vossa Senhoria explicava das dificuldades e poderia explicar também para os outros vereadores a questão das calçadas, como é difícil a circulação nas calçadas, e aquela questão que eu achei bastante interessante, para as pessoas não passarem a mão no cão-guia, né? Não tratarem como um animalzinho de estimação, porque ele é uma ferramenta de locomoção importante. E muitas vezes as pessoas, por se tratar de um labrador, um cachorro bonito, as pessoas querem passar a mão, e o que isso pode transformar, a dificuldade que isso traz ao cão-guia também. Posso responder? Bom, obrigado pela pergunta, vereador Bruno. Me permita chamá-lo assim. O motivo pelo qual não se agrada o cão-guia quando ele está em serviço é que ele associa o uso, ele já é instruído e treinado para associar o uso do arreio e da alça ao trabalho. E o que isso pode ocasionar? E eu confesso a vocês que já aconteceu várias vezes, principalmente dentro do coletivo. Eu sentadinho no banco retrátil, e aí vem aquela mãozinha, pelo menos no tempo que eu era mais jovem, assim, nos meus 5 anos, 6 anos, a minha mãe me ensinava, antes de pôr a mão em algo que não é seu, pergunte. Eu já estou com 53 anos, talvez tenha mudado um pouco isso. E aí o que acontece? Quando eu percebo pela movimentação dele, principalmente a movimentação de cabeça que reflete ali, onde eu estou segurando ele na guia, eu coloco a minha mão na cabeça dele e por muitas vezes eu surpreendo uma mãozinha ali. E aí eu falo, olha, por favor, não pode agradar o cão-guia porque ele está trabalhando e ele precisa estar concentrado para o momento dele de guiar. Agora ele não está guiando, mas ele está em aguardo de um comando, ele esteja atento, focado. Imagine a situação, vereador Bruno e demais vereadores e convidados. A hora de descer de um biarticulado, se ele descer desatento e, vamos imaginar uma situação que quase não acontece, aspas, de estar desalinhada aquela plataforma. Lá vai o cego para o buraco. E eu confesso a vocês, quando eu usava a bengala, aconteceu uma vez. Gente, é apavorante. É apavorante. Então, peço a que todos coloquem no seu Facebook. Quando encontrar um deficiente visual, quando encontrar um cego com o cão-guia, não distraia e nem agrade. Pode conversar com o cego, pode perguntar, pode fotografar. Porém, não agrade e não distraia. Próxima vereadora inscrita, vereadora Noemi Rocha. Muito obrigada, senhor presidente. Quero parabenizar o Bruno Pessutti de ceder o espaço para a vereadora Fabiane. Quero parabenizá-la nessa proposta, essa luta que Vossa Excelência tem em relação aos animais. É bonito de ver essa paixão. Quero parabenizar o Dr. Roberto pela conquista em toda a vida, fisioterapeuta, advogado. Isso nos surpreende, porque a gente vê tantas pessoas se limitando a tão pouco e o senhor não, foi avante e tem todo esse histórico, esse currículo lindo. Eu tive uma aula hoje em relação a instrutor e adestração. A gente sempre acha que não, animal vai ser adestrado. Mas o senhor nos trouxe uma explanação muito diferenciada, a preocupação em relação ao tratamento com o cão-guia, eu acho tudo muito bonito, é inovador. Eu sei que a lei é de 2005, a vereadora disse, é muito nova essa perspectiva de cão-guia. Mas eu gostaria de parabenizá-lo e gostaria de saber como essa casa, como nós, enquanto parlamentares, podemos colaborar em relação a essa ação, a esse projeto que você traz hoje pela manhã. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Com a palavra, vereador. senhor. Desculpa, presidente. Não, por favor, por favor. Não, fica no automático, Muito pode ser obrigado. assim. Mas a Fique à maior vontade. dificuldade é de
ver em você uma pessoa com deficiência visual. Não se diz. É uma pessoa extremamente, claramente normal para a gente. Se você não diz, não tem como saber. Entendi. É porque, assim, vamos lá, vamos por partes. O último comentário da vereadora, o porquê que há uma dificuldade de perceber a minha deficiência visual. Porque eu tenho um comprometimento da retina. E a retina é uma estrutura que fica no fundo do olho e ela é somente o tecido mais complexo do ser humano. Mais complexo. Porém, ela é uma película escondida, grudadinha no fundo do olho e que faz a conexão entre o globo ocular e o nervo óptico. Aí não aparenta. E como eu já enxerguei, a minha deficiência visual é adquirida por essa questão da retinose pigmentar, então ela, por exemplo, eu procuro olhar, ou seja, virar o rosto para a pessoa que está falando comigo. Infelizmente, quando tem sistema de som e eu não estou próximo da pessoa, fica um pouco mais complexo. Não sei onde a senhora está, vereador, mas tudo bem. Então, vamos lá. A pergunta, como a nossa Casa Legislativa Municipal pode contribuir com isso? Eu penso que nós devemos fazer um paralelo, um trabalho em conjunto entre nós, usuários, e a Casa Legislativa. Por quê? A lei está aí, então ela já traz no seu bojo, de forma bastante clara, tudo o que é necessário. Porém, eu penso que a questão de informação, a questão de... Eu tenho no meu coração uma vontade muito grande de adentrar as escolas públicas municipais, porque se nós queremos mudar uma sociedade, se nós queremos informar, gente, o caminho são as crianças. A criança tem curiosidade, a criança quer aprender, a criança, ela modifica, inclusive, o comportamento da família, porque a criança cobra dos pais. Eu tenho uma filha de 9 anos e ela cobra atitudes minhas, e cobra no bom sentido. Então, eu gostaria muito de propor à Câmara e fazer um pedido para poder ir às escolas públicas municipais, levar a informação para crianças e professores. Eu acho que é esse o caminho que nós temos. Esse é o caminho. Eu já tive essa abertura em algumas escolas privadas aqui em Curitiba, até semana que vem estarei em mais uma, e eu gostaria muito de ter a oportunidade de estar na escola pública. Exatamente. Eu me lembro muito, na década, salvo engano, foi década de 80 e 90, lixo que não é lixo, separe. Então eu vejo isso, a gente aprender com a propaganda, com a publicidade, as coisas boas, é fundamental. Que é isso? Próximo vereador inscrito, Eli Verbisky. Dar as boas-vindas ao doutor Roberto, parabenizar a vereadora Fabiane e o vereador Bruno. E eu tenho algumas dúvidas. Eu participo de algumas iniciativas, por exemplo, com a Devipar, né, com o Instituto de Cegos, e percebo que não há uma política unificada de ação dessas instituições que, teoricamente, os representariam. Também tenho algumas dúvidas quanto à legislação. Por exemplo, eu vi em Londrina agora, vereador Fabiano, que aprovaram lá um projeto de lei que é possível o transporte de animais em transporte coletivo, táxis, enfim, de uso coletivo. Eu não sei se isso está pacificado e se Curitiba é permitido. Eu já vi algumas pessoas mal informadas não deixar, por exemplo, a entrada de um cão-guia num ônibus. Eu vi alguma coisa nesse sentido. Então, vereador, eu deixo como sugestão que talvez essa lei pudesse ser apresentada aqui em Curitiba, por Vossa Excelência, que representa, e que a vereadora Julieta, o vereador Bruno, tantos vereadores que são mais ligados do que eu à causa, pudessem unificar essas leis, para que esse acesso às escolas públicas, para que esse tipo de função educativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência pudesse estar à frente de tudo isso, com políticas públicas de qualidade e para melhorar
a situação de todas essas pessoas que nós sabemos que muito precisam. Então, eu deixo isso como sugestão e queria saber se existe alguma legislação já nesse padrão. Visto que... Vamos lá. A resposta com o doutor Roberto. Doutor Roberto, pode responder. Só me lembra o nome do vereador? Vereador Hélio, vamos lá. A garantia legal para entrada e permanência em ambientes públicos e privados coletivos é garantida pela lei do cão-guia e pelo decreto 5.904. E, com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, ela traz no seu artigo 4 o conceito de ato discriminatório. Ou seja, impedir a pessoa com deficiência visual, acompanhada de seu cão-guia, de entrar nesses ambientes previstos pela lei, que, como citei no início, na minha fala, os ambientes citados na lei que permitem é um rol exemplificativo. São aqueles ambientes e análogos àqueles. Por exemplo, o táxi, o qual eu já fui impedido logo que cheguei do centro de treinamento de Camboriú, ali na rodoferroviária, qual foi a minha medida? Eu estava só, eu e o cão, descemos do ônibus, fomos para o ponto de táxi, fui apanhar o táxi, o motorista falou, no meu carro não entra cachorro. Eu falei, entendo perfeitamente, só que aqui é um cão-guia. O cão-guia é uma tecnologia assistiva. Essa tecnologia assistiva e o deficiente visual estão protegidos por lei federal. A resposta dele foi, não entrará no meu carro. Eu falei, ok. Nisso veio o motorista de trás, falou, posso lhe atender? Falei, com o maior prazer, só que eu quero o número de identificação desse veículo aqui. O indivíduo se pôs à frente da porta onde tem, e eu me lembro quando eu enxergava, essa inscrição fica na porta traseira, ele se pôs à frente e falei, o seu ato discriminatório o senhor já cometeu, com licença. Pus a mão no ombro dele e pedi licença, o outro motorista verificou, memorizei e falei para ele, a sua sorte que seu colega não servirá de testemunha numa ação judicial por uma questão ética entre vocês. Porém, o senhor aguarde que o senhor será notificado pela URBS. Entrei em contato no dia seguinte, isso foi no domingo, com a secretária da pessoa com deficiência da gestão anterior, que isso ocorreu em 2015, para 2016, foi no finalzinho do ano, a qual fez toda a medida administrativa junto ao URBS, e esse indivíduo ficou proibido de circular por 15 dias como advertência. Então, existem situações, essa foi uma barreira atitudinal, enfrentada, a qual eu não poderia fazer mais do que fiz. Porém, com certeza, eu penso, nós temos inclusive, provavelmente representante dos taxistas aqui, 15 dias sem rodar faz diferença. Eu imagino que ele tenha aprendido com isso. Outra, que eu gostaria de aproveitar a sua pergunta, vereador, e trazer uma informação que eu acabei esquecendo de colocar na minha fala inicialmente. Não existe comércio de cão-guia. Gravem isso na mente de vocês. Não existe comércio de cão-guia. Não existe compra e venda, não existe aluguel, não existe... Não existe. O que existe é, quando fornecido por um instituto público, como é o Instituto Federal, que é uma instituição de ensino, é um contrato de outorga. E quando é fornecido pelo terceiro setor, por uma iniciativa privada, como, por exemplo, a Escola Helen Keller de Balneário Camboriú, é comodato. Ou seja, eu tenho a posse do cão, mas eu não sou proprietário. Proprietária é a instituição que instruiu, treinou e fornece o cão. Ok? Qualquer coisa diferente disso é aquele termo que eu não vou falar de novo, que a casa não merece.
Muito bem. Próxima vereadora inscrita, temos ainda 3 vereadores inscritos. Próxima vereadora Maria Manfron. Com a palavra, vereadora. Muito bom dia, senhor Roberto. Eu quero parabenizá-lo pelos esclarecimentos, que eu também não sabia de muita coisa, né? De tudo isso que estou aprendendo hoje, é uma aula realmente que a gente está tendo conhecimento aqui. Como não é fácil mesmo, e tem que ser uma coisa séria mesmo, né? Senão usam né, os cães. Mas a minha pergunta é a seguinte: é só uma raça de cães que pode ser cães guias ou tem várias raças? Obrigado pela pergunta, vereadora. Vereadora Maria. Não é só uma raça. Não é só uma raça. Usualmente é feito da seguinte forma: o cão, para ser cão-guia, ele tem que ter de porte médio para grande. Só um instantinho que eu vou só dar uma correção no Dexter aqui. Dexter, no seu lugar. Atenção, no seu lugar. Deita. Bom garoto, bom garoto. Já está deitadinho embaixo da bancada. Então, gente, voltando, não é só uma raça, não. O meu, por incrível que pareça, a maioria das pessoas fala: puxa, que labrador bonito, que golden bonito. Não, ele não é um labrador e ele não é um golden. Ele é um flat coated retriever. Flat coated retriever. O primo dele é o setter irlandês. Então, é um cão com bastante energia, é um cão que gosta de caminhar. Outro detalhe: o cão-guia não exerce seu trabalho por obrigação. Ele guia porque ele gosta. Tá? Ele guia porque ele gosta. O cão-guia, quando ele começa a não querer mais guiar, ele não guia mais. Ele é aposentado. E com a aposentadoria dele, ele tem 2 caminhos, 2 possibilidades. Uma possibilidade, ele daí passa a ficar com o usuário como um cão de estimação, aí ele não guia mais, ou ele pode ser encaminhado de volta para a instituição que forneceu ao deficiente visual. Já trago para vocês, que eu imagino que é a pergunta que está rodando na cabeça, que é a seguinte: o percentual de encaminhamento para a instituição depois que aposenta, não houve nenhum caso até hoje. Porque o vínculo, gente, é muito, muito forte. Ele passa a ser uma extensão do deficiente visual. Só para vocês terem uma ideia, eu já enxerguei, eu já tive do lado de lá do balcão. Hoje estou para o lado de cá. Passei por todo o processo da perda visual e confesso a vocês, eu tive, durante 10 anos praticamente, eu fui usuário de bengala e ainda sou, para não perder a técnica, porque pode surgir um momento que ele precisa ficar internado. Então eu não posso perder a técnica da bengala. A bengala é extremamente importante. Agora, eu passei a andar com a mesma agilidade e com a mesma segurança que eu andava quando enxergava. Foi a coisa mais impressionante que aconteceu. Porque eu confesso a vocês, qual é a coisa mais difícil, qual é a situação mais difícil que a gente passa durante a adaptação, quando estamos internados durante 21 dias na instituição que fornece o cão-guia para nós? Que a gente passa 21 dias lá. São 3 semanas, assim, acorda às 7 da manhã e o treinamento acaba às 8 da noite. Aula teórico-prática. Gente, é impressionante. É impressionante. O mais difícil que tem é quando a instrutora, que foi a minha instrutora Cida, falava para mim: confie no seu cão. E eu ouvia aquilo e lá dentro pensava: como é que faz isso? É uma construção. É uma construção. É um casamento, gente. É um namoro. A gente vai confiando na namorada, né? A gente vai confiando no namorado. A diferença é que eles não traem. Com o tempo. A vereadora falou a diferença que eles não traem. Não. Trair não. Esse é um verbo que não está no vocabulário deles. Trair eles não traem. Eles podem se distrair. Agora,
o cão-guia traz para o deficiente visual uma autonomia, uma independência. Só para vocês terem uma ideia, eu vou aproveitar. Então, não são só essas raças, labrador, golden e flat. Pode ser o pastor alemão, pode ser, olha só, surpreendam-se, gente, pode ser o Rottweiler. Pode. Tem Rottweiler na Austrália que é guia. Mas por que no Brasil não é? Imagine o Roberto entrando com o Rottweiler às 5h30 da tarde no biarticulado. O estigma social. O estigma, a imagem que a sociedade tem do Rottweiler. Eu entro no biarticulado, o biarticulado esvazia. É uma vantagem. E é um negócio, é uma coisa muito, muito, muito bacana. Eu nunca mais caí em buraco, gente. Aliás, amados vereadores, eu quero trazer uma coisa para vocês. Quem foi que substituiu o tapume? Lembra aquele tapume que era preto e amarelo com listas na diagonal escrito em obras? Quem é que substituiu aquilo por fita plástica de mais ou menos essa largura aqui, que deve ser o quê? Uns 10 centímetros? Eu queria saber quem é que substituiu aquilo, porque às vezes a bengala passa, aquilo está numa altura inadequada, lá vai o cego para o buraco. E vai, eu já caí quando usava a bengala. Outra pessoa que eu queria pegar, quem foi o cara que fez o design do orelhão? Ele pensou o nome, porque o cego bate a cabeça naquilo, devia ser cabeção. Aonde eu me lembro que tinha cabines telefônicas, era no centro, na Rua 15, graças a Deus. E na Praça do Batel. A Praça do Batel, salvo engano, até hoje tem uma cabine telefônica de telefone público. Eu me lembro que os tubos dela eram vermelho e a estrutura de vidro. Era um troço espetacular. Pelo menos eu nunca bati a cabeça naquilo. Eu acredito. Não, o orelhão, o cabeção é terrível. Eu já tive amigos que abraçaram e beijaram no disco do orelhão. Que a bengala passou, pegou o postinho e falou, é um postinho, e foi em frente. É assustador, gente. Muito bem. O próximo vereador inscrito, professor Silberto. Bom dia, senhor Roberto. Obrigado pela explanação, muito esclarecedora. A minha dúvida é o seguinte, em média, o senhor pode responder, em média, quanto tempo leva para um cão adestrador ficar preparado para acompanhar, preparado para o trabalho dele em si? Okay. Seria isso a pergunta. Ok, vamos lá. Muito boa a sua pergunta, vereador. Um cão-guia, ele começa a ser treinado, e aí é um treinamento lúdico, a partir do momento que ele desmama. Quando ele já não mama mais, ele vai para a creche, que é dentro da instituição que faz o treinamento e a instrução. Essa creche eles buscam ter todos os pisos pelos quais o cão-guia vai passar com o deficiente visual. Ou seja, nessa creche vai ter paver, asfalto, brita, grama, areia, terra, mato, tapete, carpê, piso de madeira, carpê de madeira, etc, etc, etc. Vai ter tudo isso com brinquedos, com som ambiente que traz tudo que uma cidade e o campo proporcionam. Ele vai ouvir barulho de trem, barulho de avião, barulho de navio, barulho de ônibus, tudo dentro dos decibéis que são adequados. E ali começa o treinamento dele, de uma forma lúdica, de uma forma brincando, aonde ele vai aprendendo aonde ele pode pisar e aonde ele não pode pisar. Posteriormente, ele vai para a família socializadora. A família socializadora, um detalhe que eu também, foi muito boa a pergunta, um detalhe que eu havia passado batido. O cão em socialização tem o mesmo direito previsto para o cão-guia. Por quê? Porque a família socializadora recebe esse cão, ela é primeiro selecionada pela instituição que fará o credenciamento dessa família, o cadastro dessa família, é tudo muito rigoroso, e essa família socializadora recebe o cão
em fase de socialização. E aí vai levá-lo para restaurante, lanchonete, ônibus, avião, navio, tudo. Táxi, tudo, shopping, tudo. E esse cão em socialização já vai sendo dessensibilizado. Por quê? Porque são esses ambientes que ele vai frequentar com o deficiente visual. E aí ele passa até aproximadamente 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, com visitas periódicas feitas pelo grupo de instrutores e treinadores. Ok, feito isso, ele volta para a instituição e nessa instituição ele passará por, eu não lembro agora exatamente o número de horas de treinamento, mas é em torno de 6 a 8 meses. Ok? Feito isso, ele estará, e nesse período ele é avaliado pela equipe toda. Por quê? Ele tem avaliação veterinária para ver se não há nenhuma alteração de quadril, joelho, cotovelo, coluna. Tudo isso é visto, porque como vai ser um cão que vai andar, e vai andar razoavelmente, ele tem que estar com a sua estrutura para que não ocorra, vereadora Fabiane, não ocorra sofrimento. Não ocorra sofrimento. Não é contrário ao que alguns pensam. O cão guia porque ele gosta. E não é sofrido para ele. Você quer ver o Dexter feliz? É a hora que eu saio da casa da paciente para ir para a próxima. Ele fica todo pimpão. E olha, ele liga a tração nas 4 e vamos embora. Vamos embora. Então, o cão daí volta e passa, é em torno de 2 anos, todo o circuito. Todo o circuito leva 2 anos aproximadamente. Às vezes um pouco mais, dependendo da característica do cão, às vezes um pouco menos. Muito bem, próximo vereador inscrito, vereador Felipe Braga Cortes. Bom, parabéns, vereadora Fabiana, aí, por ter trazido o assunto. Parabéns à vereadora Fabiana por ter trazido um assunto muito legal, acho que interessante para a gente ter um pouco mais de conhecimento. E parabéns ao Roberto. Na hora que você chegou aqui, eu acabei conectando com uma pessoa que se tornou uma grande amiga minha, que é a professora Kellen, e que é uma professora da Universidade Federal. Até me falou que o senhor estará indo para o litoral, parece que para ter alguma palestra na Universidade Federal lá. A Kellen, a vereadora Fabiana, ela é professora do Estado, e ela tem um trabalho muito legal, de verdade, com deficiente visual, com alunos e professores, que ela capacita professores da universidade e do Estado para poderem darem aula, inclusive para nível de engenharia. Eu estive vendo, é um projeto muito legal, e dentro de um projeto do MEC, que se chama Salas, eu já pego aqui o nome para não errar, salas multifuncionais. No caso, a sala multifuncional que ela atende é a deficiência visual. Tem salas multifuncionais e outras deficiências. E já fez aqui um convite para a gente poder fazer, de alguma maneira, para você ir lá na Escola Dom Pedro II, onde é a sala funcional. Lá tem 4 ou 5, acho que 5 alunos que eu conheci, acabei conhecendo, alunos com deficiência visual, e da qual ela faz todo o contraturno. E seria muito legal se pudesse ir lá com o cachorro, enfim. A gente vai fazer esse meio de campo aí, talvez dá certo. Eu queria só fazer, na questão das instituições, queria entender. Essas instituições, quantas são aqui em Curitiba, né? As que realmente são sérias e fazem um trabalho legal, né? Ela deve ter um site delas de contato. E, efetivamente, eu queria entender, vamos dizer, uma pessoa de baixa renda, né? Como que funciona essa conexão? É gratuita? É evidente que tem o custo da ração, o custo de cuidado, vacina do cão, etc, etc. Então, você falou que pode ser em comodato ou em outorga, né? Como que funciona isso, né? Se você puder, eu não sei se já detalhou assim, talvez eu não tenha no momento, até porque eu estava conversando com a Kellen aqui e tenha perdido. Se eu estou repetindo a pergunta, me desculpe.
né? Então, só para entender isso, e daí, por exemplo, essa outorga, então o custo, evidentemente, deve ser pela pessoa. E vamos imaginar que essa pessoa seja de baixa renda. Como que funciona? Tem algum auxílio, alguma ajuda? E o que a gente pode ajudar? E para encerrar, a Kellen me mandou um áudio aqui, falou, fala para o Roberto, que é o que você está fazendo aqui, que tem que se divulgar isso sim, os taxistas, o trabalho que tem que ser feito de divulgação, que às vezes a pessoa deficiente chega com o cachorro, daí o cachorro vai junto. Quer dizer, eu acho que essa divulgação é muito importante e, novamente, parabéns. O que a gente puder contribuir com esse trabalho, divulgando, e aí tá a rede social, é para isso, né? Obrigado. Obrigado pela pergunta, vereador Felipe. Vereador Felipe, vamos lá. Vamos fatiar um pouquinho as perguntas, para a gente poder não se estender muito. Primeira coisa, eu fiquei emocionado quando você falou que a professora trabalha numa sala de atendimento à pessoa com deficiência dentro da escola regular, dentro da escola comum, na escola Dom Pedro II. E por quê? Eu estudei no Dom Pedro II. É o seguinte, nós vamos ter que fazer uma festa lá, porque realmente, e daí a gente vai fazer, já vou avisar ela aqui. Pode avisar. Mas você vai estar com ela agora no litoral, tá? Eu não sei que dia. Você tá eu estarei agora em setembro. É porque ela dá, a vereadora Fabiana, ela dá aula, ela foi contratada, ela é concursada da Federal e começou agora esse trabalho junto à Federal. A escola Dom Pedro II, eu cursei de 73 a 77 lá. Eu fiz terceiro ano primário, eu sou do tempo do primário, até a 8ª série do ginásio. Então foi uma escola... Eu enxergava, eu era baixa visão, usava um óculos para leitura escrita que eu brincava dizendo que eu era controlador de qualidade de papel, porque ia arrastando a ponta do nariz no papel e escrevendo. Então, eu agradeço a Deus por não ter adquirido uma cifose dorsal, porque a posição era medonha, ok? Então, vamos lá, vou com o maior prazer, fala para a professora que teremos a maior alegria de ir lá no colégio, na escola Dom Pedro II, ok? Deixa eu só agora, eu fiquei emocionado com a pergunta, quando você comentou. Agora é só a questão das instituições, quanto custa para baixa renda e o site, etc. Perfeito, vamos lá. Instituições em Curitiba, está todo mundo sentado ou não? Nenhuma. Isso é interessante dizer. Bom, mas vamos lá. Quais são as instituições públicas atuantes hoje no Brasil que fornecem cão-guia? Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú, aonde tem o Centro de Formação de Instrutores e Treinadores. É um curso de pós-graduação que ele é aberto ainda, por que eu digo ainda? Porque foi aventado o encerramento, porém, graças a Deus, ainda não foi, e não, se depender da gente, não será. E o Instituto Federal de Alegre, que daí é para a formação de treinadores. Então, lá são os alunos de nível médio, e aqui, em Camboriú, é pós-graduação para professores da rede. Por quê? O projeto inicial era 7 centros de treinamento no Brasil. Um em Camboriú, que é isso que está atuando, outro em Alegre, que também está atuando, em Muzambinho, que não está atuando, em Urutaí, Goiás, Muzambinho, Minas Gerais, Urutaí, Goiás e Norte e Nordeste. 2 eram para ser no Nordeste, um no Ceará e outro em Natal, salvo engano, que também não estão atuando ainda, e outro na região Norte. Eu só não sei precisar se Pará ou Amazonas. Só para tirar dúvida, é vinculado com a Universidade Federal todos? Com o Instituto Federal. Instituto. Tá bom. Agora, olha que coisa boa, que notícia boa eu tenho para dar. Tá? Aí tem as instituições do terceiro setor. Está sendo, na região de Sorocaba, vai surgir brevemente, já está em fase de treinamento, já está em fase de treinamento os cães da Escola Magnus. O Instituto Íris tem um convênio com uma escola dos Estados Unidos. A Instituto Íris é de São Paulo.
A Escola Ellen Keller, escola mais antiga do Brasil, de formação de instrução de cães-guia, não forma instrutores. O seu instrutor, eu tenho a honra de falar o nome dele, é o Fabiano Pereira. A gente diz que ele é o mestre dos magos, porque ele é formado pela Escola de Cães-Guia da Austrália. E ele realmente é um profundo conhecedor e atuante. Ele é instrutor atuante. E ele que foi, junto com... Não é brincadeira o que eu vou dizer, gente, é sério. Com George Thomas Harrison, não é o Beatle, que é um outro instrutor de cão-guia também formado fora do país, porque até então não havia curso de formação de instrutores no Brasil, e nem na América Latina. Esses dois, junto com o Sargento Amorim, de Brasília, foram eles que transferiram a ciência, a tecnologia e a arte desse conhecimento para a primeira turma de instrutores de cães-guia do Instituto Federal. Então, nós temos algumas instituições hoje atuando com, vamos dizer, a pleno vapor. Escola Ellen Keller, isso dentro do meio privado, do terceiro setor. Escola Magnus, Instituto Íris, porém o Instituto Íris leva para fora. E o Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú, e o Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Alegre. São esses. A questão de custo, ok. O custo de manutenção do cão é por conta do usuário. O baixa renda, se ele tiver, por exemplo, ou se ele estiver trabalhando, ou se ele tiver BPC, ou se ele tiver aposentadoria por invalidez, é possível. Por quê? Qual é o custo mensal de um cão-guia? Ele, de forma saudável, é ração, água e a visita ao veterinário, se necessário, e preventivamente. Preventivamente, a vacina, daí também está incluída nesses custos. Agora, olha a boa notícia que eu vou dar, vereador Felipe. A Universidade Federal do Paraná, a partir do professor Fabiano e da mestranda Juliana e de outros professores, que eu não vou saber enumerar o nome, mas dele, professor Fabiano, eu lembro bem, eles têm um projeto de atendimento e acompanhamento de cães de serviço. Por exemplo, os cães da Polícia Militar são acompanhados por essa equipe da Universidade Federal. Os cães do bombeiro também, que também faz parte da Polícia Militar. Os cães do Exército, os cães da Polícia Federal. É muito interessante. E eles precisavam de acompanhamento de cães-guia. Eles precisavam acompanhar cães-guia. Por quê? Dentre esse acompanhamento, eles têm uma especialidade, que é a especialidade de oftalmologia veterinária. Aonde eles fazem a avaliação, agora eu vou trazer para o mundo do cão-guia, que é o que eu vivo. Eles fazem a avaliação do cão-guia e o acompanhamento do cão-guia. Por quê? Porque não existe este tipo de pesquisa no Brasil. Eles estão fazendo. Então, foi formado esse projeto, que funciona materialmente, que nós estamos dando agora o encaminhamento da formalidade para que esse projeto se torne um convênio independente se o professor Fabiano vier a se aposentar quando tiver que ser obrigado, por exemplo, aos 70 anos, segundo a previsão legal. Então, a gente quer tornar isso um programa contínuo, independente de quem esteja lá. Então, é isso. Então, o gasto é ração, o gasto é... Eu não diria gasto não, né? Porque a gente não fala gasto quando é comida para a gente. Então, vamos dizer, a manutenção, o custo de manutenção é ração, água, medicamento quando necessário, veterinário, preventiva e quando necessário, e vacinas.
Então não tem absolutamente locação, nenhum valor em cima da concessão ou da outorga? Não, de modo algum. Se houver isso, é aquele termo que eu falei lá atrás, picaretagem. Muito bem, Obrigado vereador pela... inscrito Por isso que é isso. é o vereador Marcos Vieira. Porém, após a pergunta do vereador Marcos Vieira, o doutor Roberto, né, estará fazendo a resposta e também já estará com a oportunidade de fazer as considerações finais. Marcos Vieira, então, com a palavra. Parabéns, Roberto, pelo esclarecimento, né, a Fabiana por trazer esse assunto. Eu sempre me impressiono muito quando vejo, né, um cão-guia nas ruas, mas nunca tive assim informações mais precisas quanto hoje foi seu esclarecimento. Mas a minha pergunta já foi contemplada aqui na pergunta do Felipe, que era sobre se Curitiba existia alguma instituição que fazia esse tipo de treinamento. Então, só parabenizar mesmo aí pelos esclarecimentos. Presidente Toninho. Alô. Presidente, eu gostaria... Posso fazer uma pergunta curta, já que o vereador Marcos... Sim, pois não. Só uma pergunta ao Roberto. Desculpa, talvez eu não tenha pego, mas não sei se o senhor falou do número de pessoas cegas ou com baixa visão em Curitiba, se a gente tem uma estimativa, um número absoluto de pessoas que têm essa situação? Aí, podemos pesquisar isso, eu não tenho essa informação, mas eu vou trazer o número segundo o censo do IBGE de 2010. O IBGE nos traz o número de 6.515.000 pessoas com baixa visão e cegueira. Com cegueira, 515.000. Então, há uma demanda reprimida, há uma necessidade e não são todos os deficientes visuais que querem ter um cão-guia. Adianto isso a vocês. Eu estive em alguns encontros no Instituto Paranaense de Cegos e tem pessoas que não querem. Consideram que com a bengala estão muito satisfeitos, sem problemas. Assim como tem pessoas com deficiência visual que preferem utilizar-se de guias na calçada ao invés do piso tátil. Agora, a nós, sociedade, cabe a oferta de tudo o que é possível. Ou seja, se existe o cão-guia, se existe a bengala, pois que seja oferecido a ambos. Se existe o piso tátil e existe o não piso tátil, que é, por exemplo, a pessoa que utiliza do muro para ir tateando com a bengala para se localizar, etc., pois também que assim seja oferecido. Num debate que tivemos lá, não, porque o piso tátil atrapalha, não, porque o piso tátil... Eu falei, gente, por que nós, da Cegolândia, por que nós, pessoas com deficiência visual, temos que ficar sempre nessa dicotomia, ou isso ou aquilo? Não, é isso ou é aquilo. E o indivíduo escolhe. Agora, uma coisa que nós temos que ter como pessoas representantes do povo curitibano aí eu vou levar para vocês um desafio. O que nós precisamos ter é calçada de qualidade. Isso nós precisamos ter. Moças, senhoras, que andam de salto alto ou salto médio, há uma diferença brutal em andar, por exemplo, naquela calçada da Marechal Deodoro, que é de paver, e andar no Petit Pavé da Rua 15. Andar naquele piso bruto que tem em inúmeras calçadas daqui de Curitiba, aquele que é escuro e claro, eu chamo aquilo de granito bruto, que aquilo é horroroso. Aquilo é horroroso. E andar, seja no paver, ou seja naquela calçada muito bem feita da Bispo Dom José, sem o granito. Sem o mármore, que aquilo seria o sabão. Mas é um sabão. Principalmente se for vitrificado. Agora, aquela calçada que foi feita na Bispo Dom José, que é de cimento,
e que eu acompanhei quando foi feita, é espetacular. Ali, para ser nota 10, só faltou o piso tátil. E outra coisa, a rampa de acesso entre a rua e a calçada. Gente, pensem comigo, o tamanho da rodinha do cadeirante, a roda dianteira, é mais ou menos isso aqui. Perceba que quando você sai pela rampa, na sua grande maioria, não posso falar na totalidade, mas na sua grande maioria, ela tem aquele trechinho que passa a água de chuva para ir para a Boca de Lobo, e em seguida o asfalto que dá um degrau, que aproximadamente é isso aqui. Já pensou o cadeirante descendo daquela rampa, adentrando o asfalto para fazer a travessia da rua? Se ele vier muito rápido, ele capota. Então, é algo que a gente precisa refletir junto com a Secretaria de Obras do município, para formar uma coisa chamada, e é previsto em lei esse conceito, tanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, quanto no Estatuto da Cidade, adaptação razoável. A adaptação razoável. É simples de fazer, não é difícil, não requer grande orçamento. Posso garantir para vocês. E eu creio que eu respondi a tua pergunta, não? Respondi? Então tá. Gente, então, não sei se vai haver mais perguntas, o presidente já pediu para que fôssemos encerrando. Odeio gerúndio, para que encerremos. Presidente Toninho, só uma sugestão. O nobre professor já esteve na Assembleia Legislativa com essa qualidade da sua explanação? Eu ainda não tive a honra de ser convidado. Eu acredito que aquela casa está já penalizada por não lhe acolher lá. Nós estamos saindo aqui com informações da melhor qualidade. Eu tenho uma amiga que é deficiente e ela tem me ensinado muito. Hoje o senhor reforçou. Parabéns. Obrigado, obrigado. Vereador Oscarino, então, doutor Roberto Conceição de Almeida, nosso muito obrigado pela participação. Com a palavra para considerações finais. Fique à vontade. Para considerações finais, gente, eu gosto muito de falar e agradeço a todos por nenhum vereador ter feito um jargão que é extremamente complicado, que é a tal da superação. Não tem superação. O que tem são barreiras. Quero trazer aos vereadores e à casa e aos convidados e aos servidores dessa casa que a oportunidade e a vontade, quando se casam, gente, produz efeitos maravilhosos. Produz efeitos maravilhosos. Não adianta eu ter vontade se não houver oportunidade. E qual que é a grande, mas a imensa evolução que a Lei Brasileira de Inclusão e que a Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência trouxe para nós, pessoas com deficiência, é que o conceito de pessoa com deficiência foi completamente mudado. A deficiência não está na pessoa como um fator de limitação. A deficiência está na pessoa como um atributo humano. Como, por exemplo, nós temos mulheres de cabelos castanhos, de cabelos negros, de cabelos loiros, de cabelos cacheados, de cabelos grisalhos, de cabelos lisos. É um atributo, é uma característica. Agora, a deficiência, ela está, é isso que traz a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção. Ela está relacionada diretamente com as barreiras oferecidas pela sociedade. Se nós afastarmos as barreiras, se nós eliminarmos a barreira quando possível e formarmos a partir do conceito de desenho universal, ou seja, para todos. E se quando não possível o conceito de desenho universal fizermos a adaptação razoável, nós formamos uma sociedade inclusiva, como, por exemplo, a questão das escolas regulares, não poderem negar matrícula, não poder recusar matrícula para pessoas com deficiência, seja essa escola pública ou privada,
porque a Federação Nacional das Escolas Privadas entrou com uma demanda judicial absurda, e graças à boa interpretação da lei foi derrubada, tá? Que era a proibição. Elas queriam dizer que só a escola pública que tinha a obrigação de receber a pessoa com deficiência. Não. A escola privada também. Então, o nosso Poder Judiciário deu a sua palavra final. Falou não. Primeiro que só existe um sistema educacional. A oferta dessa educação pode ser pública ou privada, mas o sistema é um só. Ou não obedecem às diretrizes do MEC, as escolas privadas. Entenderam a lógica, gente? Sociedade inclusiva. Afastemos as barreiras. Afastemos as barreiras. Vamos lutar junto. Eu estou aqui para tudo que tiver dentro do meu conhecimento, colaborar com essa casa. E obrigado, eu aceitarei com o maior grado o convite para ir à Assembleia Legislativa. Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Roberto Conceição Almeida Leite. Passamos à vereadora Fabiane Rosa, para que ela faça a consideração final, uns 2 minutos. Rapidinho, está ótimo. Mais uma vez, Roberto, muito obrigada. A gente já tem aí, nós somos amigos há muito tempo. Eu tenho o maior orgulho, o maior privilégio, o maior prazer em trazer essa sabedoria e esse olhar do Roberto aqui para essa casa. Porque quando a gente fala em olhar, a gente fala em cuidado, a gente fala em em olhar o deficiente visual. Ele fala muito isso, pode falar o cego, né? Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. E o Roberto é um cego que tem um olhar para a sociedade, para as crianças, para a educação e para a cidade, que me impressiona. Então, fico muito orgulhosa de poder ter trazido o Roberto aqui e dizer que esse mesmo olhar, às vezes eu penso assim, sabe, Roberto, as pessoas quando veem você com um cão-guia, elas querem pegar, querem brincar, o Dexter é lindo, ele está bem cuidado, ele tem um pelo maravilhoso, mas que esse olhar também venha da sociedade para os inúmeros animais que estão abandonados nas ruas e que muitas vezes são, eu digo que é um fenômeno da invisibilidade humana, porque para muitos eles são invisíveis, eles não são vistos. Então essa é a minha luta desde que eu cheguei a essa casa, é que esse olhar de também, né, que eles não sejam invisíveis ao sofrimento, ao descaso, ao abandono, aos maus tratos. Então, Roberto, muito obrigada, e você será chamado, sim. Ele está ali. Você será chamado, quem sabe, por algum dos vereadores aqui que seja eleito deputado. Em 2019, quem sabe, teremos alguns representantes lá na Assembleia. Muito bem, vamos suspender a sessão por alguns minutos para fazer uma foto oficial. Então, está suspensa a sessão e a vereadora Fabiane vai estar entregando o certificado para o doutor Roberto.